Olá, seja bem-vindo ao canal J Tecnologias. Nas próximas décadas, as tecnologias de realidade virtual se tornarão significativamente mais avançadas. Mas quão avançada a realidade virtual pode se tornar após centenas ou milhares de anos? E qual seria o caminho mais lógico para chegar lá? Este vídeo explorará esses tópicos. Em 2030, as telas de RV mais recentes têm resolução 8K, que possui 4 vezes mais pixels do que as telas 4K. Quando você visualiza modelos de personagens e objetos de perto com esses dispositivos, não há pixelização visível, resultando em detalhes e realismo impressionantes. Graças a outras melhorias no equipamento, os jogos de RV também têm latência quase zero e um amplo campo de visão. Além disso, alguns trajes ápticos se tornaram malhas de eletrodos para maximizar o conforto e a conveniência. Em 2030, muitos headsets de RV agora incluem a opção de interfaces cérebro-computador para registrar os sinais elétricos dos usuários e permitir ações apenas pensando nelas. Faixas para a cabeça e pulsos com sensores não invasivos se tornaram as escolhas preferidas para o uso mainstream dessas interfaces. Esses dispositivos escaneiam ritmos cerebrais, como beta e gama, envolvidos em tarefas de resolução de problemas e orientação, e convertem as intenções mentais do usuário em ações. As interfaces cérebro-computador não processam os sinais. Elas os enviam para consoles que decodificam os dados. Desenvolvedores de jogos e criadores de conteúdo de RV também têm a capacidade de rastrear e analisar os estados emocionais dos usuários que voluntariamente compartilham essas informações. Isso permite que essas empresas criem experiências mais envolventes no futuro. No entanto, esses dispositivos ainda têm funcionalidade limitada e alguns problemas com o controle de objetos em ambientes virtuais e jogos. Mundos virtuais extremamente grandes e altamente detalhados agora são possíveis. Isso se deve em grande parte ao surgimento do 6G, que é 100 vezes mais rápido que o 5G e opera em velocidades de terabyte por segundo. Isso é crucial, já que um número maior de usuários de RV agora utiliza serviços de cloud gaming. Em 2050, a maioria dos headsets vem com resolução 16K como padrão, o que representa 4 vezes mais pixels do que as telas 8K de 2030 e mais de 16 vezes a contagem de pixels dos dispositivos 4K do início dos anos 2020. O formato 16K oferece um fotorrealismo praticamente impossível de distinguir do mundo real. Enquanto isso, uma placa gráfica de médio porte tem mais de 10 petaflops de poder de processamento, o que é 1000 vezes mais poderoso do que as placas gráficas high-end do início dos anos 2020. Em 2050, todos os headsets de realidade virtual vêm com interface cérebro-computador de algum tipo. As interfaces experimentais dos anos 2030 estão sendo substituídas por versões muito mais sofisticadas, tornando os dados de sinais cerebrais menos ruidosos. Essas interfaces agora oferecem uma troca bidirecional de informações, enviando ondas para o cérebro que transmitem sensações visuais, auditivas e outras ao usuário. As imagens e experiências geradas por esses dispositivos são quase indistinguíveis da realidade e são únicas para cada usuário, dependendo da estrutura do cérebro. Você pode facilmente manipular qualquer objeto em um jogo usando seus sinais cerebrais. Esse recurso é particularmente importante no mais recente jogo de Star Wars, onde você joga como Jedis e Siths com habilidades da força, e no mais recente jogo de Matrix, onde você pode jogar como o escolhido. Além disso, esses dispositivos permitem que pessoas em jogos e experiências de RV se comuniquem usando pensamentos relativamente simples. No entanto, levará algumas décadas para que esse recurso seja refinado.
Com o lançamento do Unreal Engine 8, é mais fácil e rápido do que nunca para estúdios de jogos e criadores independentes construir cidades virtuais grandes e realistas, totalmente exploráveis em termos de lojas, escritórios e outros tipos de interiores. Da mesma forma, uma floresta inteira pode agora ser renderizada com precisão submilimétrica, mostrando características únicas e aleatórias, como marcas em folhas ou mordidas de insetos. Essa variedade e realismo também são aparentes nos modelos de personagens. Redes generativas adversariais, ou GANs, podem gerar uma variedade quase infinita de atributos físicos, como rostos, cabelos, tipos de corpo e roupas. Isso é possível graças a enormes quantidades de dados visuais alimentados nessas redes neurais. Essa técnica também melhora gestos, expressões e ações dos personagens, tornando-os mais fluidos e realistas. Nesta fase, as animações dos personagens ainda não são 100% realistas, mas estão incrivelmente próximas. Com a versão mais recente dos MetaHumans, é relativamente fácil criar centenas de personagens não jogáveis únicos de uma vez, cada um com personalidades e histórias de vida distintas. Além disso, graças a uma versão moderna de um modelo de linguagem semelhante ao GPT-3 do início dos anos 2020, os personagens não jogáveis agora podem gerar e sustentar conversas naturais, nuances e indefinidas, usando algoritmos de aprendizado profundo poderosos e responsivos na nuvem. O áudio, em geral, é mais rico, atmosférico, variado e realista. As ondas sonoras podem ser manipuladas em detalhes esquisitos à medida que se propagam pelos ambientes virtuais e são influenciadas por diferentes objetos, texturas de superfície e condições climáticas. Grand Theft Auto 8, que inclui um modo de RV, utiliza grande parte dessa tecnologia e, no primeiro dia de lançamento, arrecadou bilhões de dólares. Os modos de exibição para os óculos de RV incluem: modo de realidade aumentada. Permite que as lentes sejam transparentes para visualizar hologramas. Modo de realidade mista. Também permite lentes transparentes para visualizar objetos virtuais, hiperrealistas no mundo real, que parecem obedecer às leis da física. Modo de realidade virtual. Possui uma camada opaca de prata sobre as lentes para imersão total em um mundo virtual. Nos modos de realidade aumentada e mista, você pode visualizar um Smart Stream, onde pode manipular vários aplicativos e arquivos usando sua atividade cerebral. Graças a esses recursos, os óculos de RV são considerados o próximo passo evolutivo após os smartphones. Os fones de ouvido que acompanham os headsets de RV são quase invisíveis e funcionam com tecnologia de condução óssea. As lentes de contato de RV são outra área que está sendo gradualmente adotada. Trajes ápticos agora funcionam usando exoesqueletos para simular o toque ou estimulam terminações nervosas para causar contrações musculares. Graças a essa tecnologia, você pode sentir sensações como frio e calor em regiões específicas do corpo com precisão submilimétrica. Você pode diferenciar claramente entre ser socado ou acariciado em um ambiente virtual. E pode sentir a sensação de uma brisa suave ou de nadar em um lago virtual. Além da tecnologia áptica, cheiros e sabores também são digitalizados. Cheiros e sabores digitais estão começando a ser adicionados a ambientes virtuais e são acessíveis por meio de sinais de interfaces cérebro-computador. Como parte de um esforço massivo para construir ecossistemas lucrativos no metaverso, várias empresas criaram versões totalmente digitais de cidades e locais reais. Isso permite uma continuidade mais suave entre hologramas baseados em localização no mundo físico, ações feitas no mundo virtual associado e vice-versa. Avanços em GPS, escaneamento tridimensional e tecnologias de inteligência artificial tornaram isso possível bem antes de 2050. Cada vez mais,
jogos de RV estão sendo criados usando locais reais como ambientes. Esse desenvolvimento também está transformando a indústria do turismo virtual. Em 2100, a realidade virtual de imersão total, ou FIVR, torna-se mainstream. A FIVR envolve a injeção de dezenas de bilhões de nanorobôs no cérebro, programados para funcionar simultaneamente. Esses nanorobôs são pequenos demais para interromper os sinais elétricos no cérebro e não causam danos devido à sua funcionalidade limitada. Os implantes são personalizados para a composição física única do cérebro de cada pessoa, ao contrário dos capacetes de RV da ficção científica. Os nanorobôs bloqueiam todas as informações sensoriais e baixam informações alternativas para os 5 sentidos. Em outras palavras, sensações como visão, audição, olfato, paladar e tato são temporariamente substituídas por um programa de computador. Isso permite que os usuários se sintam 100% conectados aos ambientes virtuais. Como resultado, as experiências de RV agora são indistinguíveis da realidade. Alguns usuários relatam que esquecem que a realidade existe segundos após serem imersos nessas experiências. Por isso, essas experiências geralmente vêm com mecanismos de escape cronometrados e fáceis de usar, para que os usuários não se percam nelas por períodos indefinidos. Graças a essa tecnologia, em jogos multiplayer, você pode se comunicar com outros jogadores usando pensamentos moderadamente complexos. Décadas após todos os jogos não RV se tornarem fotorrealistas, todas as experiências de RV também são capazes de ser 100% fotorrealistas. Isso se deve ao fato de que $1.000 de poder de computação agora equivale a 1 bilhão de vezes a inteligência humana. Computadores do tamanho de laptops deste ano podem realizar o equivalente a todo o pensamento humano dos últimos 10.000 anos, em menos de 10 microsegundos. Essas experiências de RV são tão convincentes que levam os humanos a questionar se sua própria realidade pode ser virtual. Agora é comum encontrar personagens em mundos virtuais e jogos que exibem inteligência no nível humano. Esses personagens podem realizar uma ampla gama de atividades, resolver problemas de forma criativa e exibir emoções realistas. Nesta fase, até a inteligência geral artificial está começando a se tornar possível para personagens não jogáveis. Isso está levando ao surgimento de pessoas que obtêm mais apoio emocional e satisfação de personagens virtuais do que de outros humanos. Avanços em memória. Velocidades da internet e computação em nuvem e outras áreas agora permitem que mundos virtuais do tamanho de planetas sejam comuns. Graças à parceria de várias empresas ao longo de décadas, muitos desses mundos são modelados após a Terra, com várias alterações aplicadas, como tamanho, variações de paisagem e períodos de tempo, para torná-los mais interessantes. Esse desenvolvimento revoluciona jogos de mundo aberto e RPGs. À medida que o poder de computação dos supercomputadores atingiu a escala zeta iota e além, pixelizações cada vez menores foram aplicadas a volumes cada vez maiores de espaço-tempo. Agora é possível replicar cada partícula subatômica em um ambiente real e os incontáveis eventos quânticos que ocorrem nesses ambientes. Objetos em ambientes virtuais, incluindo o ar, agora são compostos de moléculas e átomos individuais. E forças físicas como gravidade, eletricidade, magnetismo, resistência do ar e outras agora funcionam da mesma forma em ambientes virtuais e na vida real. Isso oferece um nível de realismo que era inconcebível com a realidade virtual de imersão total por si só. Graças a múltiplos avanços científicos, agora é possível que as pessoas transformem instantaneamente múltiplas dimensões de objetos em nível quase atômico usando apenas seus pensamentos.
Esse desenvolvimento leva a uma explosão de criatividade e inovação, que era inconcebível para as pessoas dos séculos anteriores. Para as pessoas do início do século XXI, os mundos virtuais desta época superariam de longe os ambientes mais épicos dos filmes que já assistiram, oferecendo um nível de detalhe, engenhosidade e originalidade inimaginável. E a realidade nesses mundos pode mudar de maneiras que não podem ser adequadamente explicadas com palavras dos séculos anteriores. Pesquisas estão em andamento para permitir que os humanos se tornem ambientes virtuais, conectando sua consciência a esses ambientes. Isso permitiria que as pessoas reorganizassem instantaneamente os átomos em qualquer lugar de um ambiente virtual apenas com sua consciência. Os personagens agora têm uma ampla gama de níveis de inteligência. Não apenas é normal que os personagens tenham inteligência no nível humano, mas alguns deles têm inteligência consideravelmente superior à dos humanos. Agora, os humanos precisam de implantes de aumento de inteligência e memória para compreender esses personagens e os mundos em que vivem. Há alguns séculos, a pessoa média tem acesso a clínicas especiais onde pode carregar sua consciência em computadores para que ela continue a viver muito depois da morte física. Muitas pessoas escolhem transferir sua consciência para simulações antes que seus corpos físicos morram, permitindo que seus eus digitais vivam para sempre nessas simulações. Até agora, muitas dessas pessoas viveram nessas simulações digitais por pelo menos alguns séculos. Qualquer pessoa biologicamente viva pode entrar nessas simulações para interagir com elas. No ano 10.000, um universo simulado foi criado, com leis de física semelhantes às do nosso. Algumas pessoas têm permissão para entrar e sair dele à vontade, desde que não perturbem muito as civilizações que vivem nele. Tornou-se rotina realizar experimentos em terras artificiais neste universo, alterar ligeiramente parâmetros como gravidade, massa, temperatura e assim por diante, e avançar bilhões de anos para comparar os resultados. Espécies inteligentes que evoluem nesses mundos virtuais podem estar completamente alheias ao fato de que fazem parte de uma simulação gigante. Obrigado por assistir. Não deixe de assistir a série de vídeos à direita sobre tecnologias em períodos futuros.